Olá, muito boa tarde para você. Esta semana o jornalismo da Band destacou uma triste realidade que pode ser observada todos os dias nas ruas aqui de Manaus. Crianças e adolescentes em situação de risco abandonadas pela cidade. Muitas trocaram a escola pelo trabalho em semáforos, alegando necessidade, pois precisam ajudar a reforçar o orçamento doméstico. Outras decidiram trilhar o triste caminho das drogas. Um verdadeiro desafio para as autoridades, já que nem todas elas aceitam largar as ruas para voltar para casa ou apenas ganhar a oportunidade de uma reabilitação. Vamos rever então a reportagem de Samira Benoliel e Henrique Farias. Eles são vistos nas ruas, nos sinais e até debaixo de pontes. Crianças e adolescentes que veem nas ruas uma saída, seja para ajudar a família ou alimentar os vícios. São histórias de vida que refletem uma realidade marcada pela desestrutura familiar, pobreza, vício nas drogas e alcoolismo. A gente que está dentro de um contexto trabalhando com essas crianças, a gente encontra realmente dois grupos, né? O grupo das crianças que estão realmente na rua, que fazem uso de droga, e as crianças que não estão num contexto de rua e acabam trabalhando para dar sustento à família. Alexandre, de 14 anos, tenta garantir uns trocados com malabares que aprendeu a fazer com limões. Alexandre tira em média R$ 45 por dia e ele afirma que o dinheiro é para ajudar a mãe e mais 6 irmãos. Só somos nós, meu pai já faleceu, e eu só para mim cuidar minha mãe mesmo, meus irmãos lá. A mãe e os 7 filhos moram no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. A casa é própria, mas dentro existem poucos móveis. A geladeira, por exemplo, queimou há semanas e as crianças dormem no chão. Dona Duvilda admite que Alexandre deveria estar na escola, mas segundo ela, a morte do marido desestruturou a família. Emocionada, esta mãe sonha com um futuro diferente. Que ele estudasse. Fosse para aula, estudasse, terminasse o ano dele, sem precisar sentar no sol quente o dia todinho. De acordo com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, nas grandes cidades, quase 24 mil crianças estão nas ruas. 63% vão parar nessa situação por brigas em casa. E hoje, o maior desafio dos órgãos públicos é descobrir como lidar com esse problema, porque boa parte acaba se refugiando no mundo das drogas. Este adolescente viciado em cola admite que saiu de casa porque brigou com o padrasto. E o silêncio revelador que sente por estar longe de casa, principalmente da mãe. Quero pedir um abraço para a mamãe, que assim que ela estiver ouvindo o que eu estou falando, eu peço um abraço para ela. Um abraço e um beijo no rosto dela. Mas em meio a um cenário triste, existe esperança por meio dos projetos sociais. O Criança Cidadã já resgatou desde 2009 pelo menos 200 jovens em situação de risco, mas apenas 30 voltaram para casa. No abrigo, eles encontram mais do que um lugar para dormir ou se alimentar. Nosso maior desafio é justamente convencer de que ele tem uma família, que ele precisa voltar para essa família, e a dificuldade maior, o nosso maior adversário são as drogas. Este adolescente veio parar aqui porque os familiares não aceitaram sua opção sexual. Ele viveu 8 anos nas ruas e acabou se viciando em drogas. Passei 8 anos na rua não é fácil, porque você passa vários preconceitos, as pessoas te fingem que não vão pedir um prato de comida, elas fingem que não escutam, entendeu? Muitos falam que eles são marginal, somos um drogado, mas eu acho que a sociedade devia mudar mais um pouco, porque nem todas as pessoas são assim. Hoje, ele e mais 22 adolescentes querem mudar de vida, querem recomeçar. Com certeza quero voltar para casa, arrumar um emprego, estudar e ter minha vida normal. Se perderam a infância, isso não importa mais. As ações de hoje que vão valer no amanhã. E assim, eles trocam a vida nas ruas pela liberdade de sorrir mais uma vez, sem medo de serem oprimidos pelas mazelas do mundo. São crianças, são adolescentes, que precisam de escola, de um lar e principalmente de amor. E para abordar esse assunto, eu recebo aqui no estúdio Graça Prola, secretário executivo da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Boa tarde, é um prazer recebê-la aqui no Band Cidade Entrevista. Boa tarde, telespectadores da Band. É com enorme satisfação
que eu estou mais uma vez aqui. Tá certo. Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, determina, né, a proteção integral à infância. Mas, na sua opinião, por que essas garantias constitucionais ainda não podem ser efetivamente cumpridas? Olha, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que hoje, em julho passado, completou 22 anos, é uma lei relativamente nova, mas que deveria ter a prioridade absoluta conforme o seu próprio texto garante. Nós temos alguns avanços no Estatuto dentro dessa garantia da proteção integral. Você pode verificar que o Estado brasileiro, ele trabalha na perspectiva de fazer a sua parte, né? Por exemplo, nós temos grandes projetos de transferência de renda, né, que antes não era real, essa distribuição de renda mínima para as famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Nós temos os programas federais, estaduais, que trabalham, por exemplo, para uma alimentação adequada e segura, para evitar o estado de desnutrição das crianças. Os programas de saúde integral, de atenção à saúde integral da criança e do adolescente. E nós temos, evidentemente, outras ações voltadas a garantir essa proteção integral. Penso que nós temos ainda um segmento, e esse é um dos segmentos ainda, credores dessas políticas públicas e da prioridade merecida. Ou seja, avanços, mas ainda muitos desafios a serem conquistados. Desafios e curtos-circuitos também, né? Ou seja, algumas lacunas dentro do próprio sistema de garantia dos direitos. É possível calcular hoje quantas crianças estão nessa situação, como a gente viu aí na reportagem aqui em Manaus? Quais são os locais onde elas se concentram mais ou elas costumam migrar e isso até dificulta até mesmo o trabalho de fiscalização? Claro, mesmo tendo absoluta convicção pelos diplomas legais em vigor no país, que o atendimento de crianças em situação de rua no município de Manaus é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Manaus, o governo do estado do Amazonas, quando iniciou o projeto em 2008, na verdade a Francilene falou 2009 na reportagem, mas foi setembro de 2008, nós trabalhamos primeiro na contagem dos meninos encontrados em situação de rua. E aqui é importante esclarecer que as crianças em situação de rua, ou elas estão por motivo do trabalho, que é uma população, é aquela que passa o dia na rua, ou uma parte do expediente, mas volta para casa, e a outra é a população que mora nas ruas. São aqueles meninos e aquelas meninas que perderam, romperam os vínculos com as suas famílias e daí eles não retornam mais para casa por algum motivo muito comum, situações de violência. Então nós mapeamos a cidade, fizemos a contagem dos meninos, estando na rua pela manhã, à tarde, à noite e de madrugada, e naquele momento contabilizamos 116 crianças em situação de rua, das quais 26 estavam em situação de trabalho. E quais foram os locais encontrados de grande concentração? A Manaus Moderna, aquela orla toda ali até o Amarelinho. Aí nós temos o Boulevard e o Vieira Alves, porque os meninos e as meninas, eles vão para as áreas da cidade onde o fluxo de pessoas e de comércio é maior. Mesmo a Praça da Matriz ainda é um ponto de concentração dos meninos. Praça da Matriz, Manaus Moderna, Boulevard e Vieira Alves, o Eldorado, que depois terminou ficando só os trabalhadores, e a ponte do Igarapé do Franco, lá na área nova, ali do Santo Antônio São Jorge. Esses são os pontos de concentração maior dos meninos, que moram na rua. Dos meninos que trabalham na rua são os semáforos da McDonald's, ali na Djalma Batista, ali a Rua da Cachoeira, em vem de São Jorge, é um local de grande concentração, o Eldorado, meninos que vendem bombons, que engraxam sapatos, etc. E também o centro da cidade. Então, nesse mapeamento, nós localizamos 116 crianças e adolescentes. Via de regra, por trás desses meninos tem os adultos, moradores de rua, que foram, muitas vezes, já pessoas, meninos e meninas em situação de rua. Mas dentro dessas 116 crianças, a maioria, então, mora realmente na rua? Porque... Não, sim, mora na rua.
Desse total de 116, 86 crianças e adolescentes faziam da rua o seu habitat, né? E o restante ficava intermitente entre a rua e a casa por motivo de trabalho, né? Venda, limpeza de para-brisa, etc, etc. Mas no caso desses meninos, secretário, que moram na rua, daí a gente sabe que existe aquela problemática, então, do vício nas drogas, possivelmente. Sim, a grande maioria, eu diria que 100% dos meninos faz uso de substância que causa dependência química. As mais comuns são cola de sapateiro, cachaça, maconha, pasta de cocaína e agora o crack, né? E até o oxi. Um dia desse eu fui na ponte e os flashes, os próprios meninos me disseram que é oxi que eles estão usando, né? Ali embaixo da ponte do Igarapé do Franco tem uma população adulta de rua que chega em torno de 30, né, jovens de 18 a 24 anos. Usando o oxi. Usando o oxi já. Eu quero dizer que o perfil desses meninos, quando chegam nas ruas ou quando vêm para nós para o projeto, eles já abandonaram a escola há 2, 3 anos, estão fora de casa há mais de 1 ano, em média, têm prática de atos infracionais de pequena monta, como furto de celular, furto de carteira, até ameaça com armas de brinquedo, ou não, né, ou não. E eles, via de regra, passam pelo sistema de responsabilização penal. Tanto que dos 80 meninos que hoje nós atendemos efetivamente, nós temos 30 que já retornaram para casa, estudam, né, e têm ocupação nas suas próprias comunidades, 15 estão fazendo tratamento de drogadição, né, e o restante que sobra está sendo atendido na casa de apoio. É claro, numa intermitência, porque cada dia é um dia para a conquista desses meninos. Não tem como a gente fazer recolhimento compulsório. Quem faz o recolhimento compulsório é a polícia, com o apoio nosso e do Conselho Tutelar. Esse recolhimento compulsório é quando, na verdade, a prática do ato infracional, a questão dos crimes sexuais, já está trazendo prejuízos à própria vida, né, dos meninos. Mas não fazemos recolhimento compulsório. A nossa abordagem é educativa, inicia às 6h30 da manhã e nós dividimos essa abordagem com a Prefeitura Municipal de Manaus através do Serviço de Atendimento Emergencial. Tá certo. O Band Cidade Entrevista deste sábado, que discute a situação dos meninos de rua aqui em Manaus, faz um rápido intervalo. Em instantes, você acompanha mais um pouco dessa discussão com Graça Prola, secretário executivo da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania. Até já!